233, 1070 kHz. 10.000 watts de potência. Prudente AM, a rádio da gente. Prudente, São Paulo. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Os bastidores da política. As decisões que influenciam a sua vida, cultura, comportamento e o que acontece em nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. Olá, muito bom dia, 11h06, 11h06 pelo horário de Brasília. Você está no Conexão Prudente. Aqui na rádio 1070 kHz pela Prudente AM. Você participa pelo 18 996333398 ou então facebook.com/Prudente AM, também no YouTube. Pode procurar a nossa página. E começamos a semana, segunda-feira, dia 5 de agosto de 2019. E uma segunda-feira friorenta, 17 graus no alto da Avenida Washington Luiz. E os nossos comentaristas, Divaldo Cerezini, bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia, ouvintes. E estamos recheados de notícias quentes hoje, hein, Bruno? Até porque volta a Câmara Municipal de Presidente Prudente do recesso. E Jonatas Caetano, que acompanha sempre a Câmara, está por aqui. Bom dia, Jonatas. Muito bom dia, Bruno Maluf, um abraço para você, bom dia, Divaldo Cerezini, bom dia ao amigo ouvinte. E estarei presente hoje à noite para acompanhar os projetos de lei que estão em pauta e uma discussão polêmica que nós vamos falar daqui a pouco. Exatamente, Jonatas Caetano, dia 5 de agosto, e vamos aos destaques do Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Câmara Municipal de Presidente Prudente volta de recesso e pode ter votação polêmica sobre exigência de nível superior para comissionados. Ministro do STF concede liberdade ao traficante Elias Maluco. Raquel Dodge defende suspensão de inquérito que apura ofensas ao STF. Bolsonaro afirma que não é desarmando o povo que se evita atentados. E o governo quer usar recursos de fundos regionais para o ensino básico. Essas notícias, a entrevista com Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, você acompanha a partir de agora, no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h09, o Conexão Prudente está no ar, no seu rádio, na internet, para todo mundo. E você pode participar com a gente, 996333398, lembrando que o DDD é 18. E a gente vai começar falando de Presidente Prudente, mas quero lembrar o seguinte, ao longo do programa, nós vamos situar um pouco melhor a questão dos hackers que estão aí presos com relação aí a várias autoridades tiveram o celular invadido, inclusive Jair Bolsonaro teve o celular invadido, e isso é assunto de segurança nacional. Então nós vamos explicar o que pode estar por trás, quem está defendendo, como está a situação dos hackers hoje no Conexão Prudente. Mas agora o assunto é Presidente Prudente, até porque hoje, segunda-feira, é o retorno do recesso parlamentar. Os vereadores retornam à sessão da Câmara, logo mais à noite, o Jonatas Caetano vai acompanhar. Mas quem traz pra gente projeto importante, que deve ter a primeira votação hoje, com relação ao diploma, né? O nível superior para os comissionados, isso se tornar uma regra. Divaldo Cerezini, um assunto polêmico e que, se for aprovado, vai causar uma enxurrada de demissões, essa que é a verdade, e exonerações, que é a palavra para o poder público. Pois é, Bruno e ouvinte, nós tivemos aí uma ação do Ministério Público que sugeriu que a Câmara fizesse uma emenda à lei orgânica do município, exigindo
que os funcionários comissionados do alto escalão, secretários, assessores especiais, diretores e coordenadores, tivessem formação em nível superior e na área em que atuam. E nós temos alguns, principalmente no mais alto nível, secretariado e assessoria especial, 5 que não têm essa formação em nível superior. 2 deles estão cursando, mas em área que não é correlata, né? Não é parecida com aquela que eles estão atuando. E isso daí está dando pano para manga, viu, Bruno? Inicialmente a Câmara acatou isso daí, foram os 13 vereadores assinaram a proposta de emenda à lei orgânica do município, mas me parece, chegou até mim recentemente, que tem 5 vereadores que estão voltando atrás. E esse voltar atrás pode acontecer de 2 formas, tá? Eles podem propor uma emenda, né? Então vai ficar um remendo para que isso daí passe a valer não a partir de agora, mas a partir do próximo mandato. Como aconteceu com o caso dos assessores da Câmara, que não foi uma lei que foi feita, foi um termo de ajustamento de conduta, e como a própria Câmara propôs que fosse feito para os coordenadores e diretores. Tá? Então, existe a possibilidade de algum vereador ainda apresentar esse remendo, tá? Para que fique tudo para 2021. E a outra possibilidade é que alguns deles votem contrário ao que eles mesmos propuseram. Tá? Então nós tivemos os 13 vereadores de maneira favorável à exigência imediata do nível superior para os secretários, os assessores especiais e daqui em 2021 para os diretores e coordenadores. Mas conversas aí do final de semana, parece que tem havido muita pressão de algumas dessas pessoas que em tese perderiam o cargo, para que isso daí seja deixado tudo para o próximo governo, Bruno. Divaldo, eu tenho uma questão, uma dúvida com relação à lei atual, se não for aí outras emendas inseridas nessa proposta. Quem não tem o nível superior, mas se ele passar a cursar o nível superior, ainda que no primeiro termo, já poderia continuar no cargo? Qual que é o entendimento? Não. A proposta de emenda que foi feita aqui pela 17ª legislatura, todos os vereadores, tá, propuseram isso daí, é que o chefe de gabinete, assessor especial, controlador interno, assessores de secretarias e os secretários municipais, que eles tenham já a partir da data da publicação da lei, da emenda à lei orgânica do município, seja exigido. Não importa se está cursando ou se não está cursando. E não é qualquer nível superior, tem que ser na área que atua, tá? Não adianta ser formado em biologia e ser secretário de finanças. Não é o caso, mas eu só estou citando como exemplo, tá? Para os diretores e coordenadores, e isso daqui, lá na Câmara eu colhi a informação de que existiriam servidores de carreira que já estão há bastante tempo no cargo e que poderia prejudicar o andamento dos trabalhos se eles saíssem, né? Então está sendo dado um prazo até 2021. Tá? Na minha opinião, a lei deveria ser igual para todo mundo, né? Mas a proposta dos nossos vereadores foi essa, que para os secretários municipais, assessores das secretarias, coordenadores, chefe de gabinete, assessor especial e controlador interno, seja imediato. Para os diretores dos departamentos, que é um cargo mais abaixo, que isso daí seria a partir de 15 de dezembro de 21. E lembrando, tá? Recebi a informação de que a pressão sobre alguns vereadores está muito grande, inclusive com desinformação, foi o que me disseram, né? Disseram que, olha, estão exigindo isso aqui da gente e vão exigir querem exigir também que os vereadores tenham formação em nível superior. Aí teriam pegado, inclusive, um vídeo de um munícipe falando isso, que a gente também deveria exigir dos vereadores essa formação em nível superior. E é importante lembrar, meus nobres vereadores, que eu concordo que nós deveríamos, como eleitores, exigir que os nossos representantes fossem qualificados. A gente não pode escolher pessoas desqualificadas.
mas que a Constituição brasileira, ela permite que qualquer pessoa alfabetizada, entenda-se que escreve o próprio nome, ela seja eleita e ela vote. Então não vai ser uma lei municipal que vai mudar isso daí não, tá? Então esse risco vocês não correm, vocês correm o risco do eleitor entender que vocês não são qualificados e não votarem em você. Mas proibir a candidatura, isso não pode, não. Isso é um assunto assim, tem assunto que chega a ser uma piada. E você discutir a exigência atualmente sobre a vigência da Constituição de 1988, de nível superior para qualquer cargo de ser para candidatura, para você ser aí candidato a vereador, a prefeito ou qualquer outro cargo, estamos falando nível municipal, mas não existe, não pode se discutir algo que está lá e não tem como mudar. Está fora do alcance dos vereadores mudarem isso daí, tá? Agora, é importante a gente deixar claro que a população está de olho, viu, Bruno? E, Jonatas, a população está de olho, ela viu que os 13 assinaram e quem voltar atrás agora seguramente ficará marcado. Por que é que voltou atrás? O que eu digo assim, e acho até que isso é a minha opinião e isso poderia ser colocado sim, uma emenda e que faça uma liberação, que tenha uma liberação para quem tem a profissão regulamentada na área que atua. Porque exigir apenas o nível superior, talvez em alguns casos seja injusto. É possível a gente enxergar alguns secretários, e isso não só é Presidente Prudente, que tem a formação, tem a profissão regulamentada na área em que atua, e aí apenas a questão de exigir o nível superior também estaria cometendo uma injustiça. Acho que é preciso sim, como também não adianta ter o nível superior em uma área totalmente diferente a que atua. E principalmente não ter vivência naquilo lá. Não adianta ser formado em contabilidade e não viver a contabilidade. De repente a pessoa tem uma atuação, vamos dizer aí, qualquer uma de caixa de banco e vai ser responsável pelas finanças do município, também não tem ligação. Então tem que ter a vivência também. Infelizmente, o que se está ao alcance de fazer é colocar uma lei exigindo nível superior na área de atuação. Agora, cabe a quem nomeia, no caso é o chefe do Poder Executivo, escolher gente que seja realmente capacitada. Sim, e diante disso eu acredito que se mantiver essa lei, mantiver esse projeto como está, com uma alteração para liberação aí para quem já tem a profissão regulamentada, eu acredito que seja mais justo. E aí sim, partir... Às vezes eu não sei nem se o Divaldo concorda, e eu acho que é importante a gente ter as opiniões, né? Eu quero ouvir também o que pensa o Jonatas Caetano, que convive também lá na Câmara, sabe bem o que acontece no poder público. Olha, Bruno, a minha opinião sobre essa questão eu acho que cada um responsável por uma secretaria, ou por do município, do estado, ou até por um ministério, ele deve ser técnico naquilo que ele faz. Porque não adianta nada eu pegar, por exemplo, um engenheiro e colocá-lo na Secretaria de Educação, ou colocá-lo na Secretaria de Saúde, e pegar um médico e colocá-lo na Secretaria de Obras. Não tem nada a ver. É claro que ele tem que, como o Divaldo bem colocou, tem que estar na área que é afim da formação dele. A exigência do nível superior é importante e também uma vivência daquilo. A questão dos vereadores, como bem colocou o Divaldo, que é constitucional, qualquer pessoa maior de 18 anos que lê e escreve pode ser candidato a vereador, por exemplo, né? E assim, são cargos eletivos, escolhidos pelo povo. Vereador e prefeito, deputados, senadores e o governador e presidente da República. Agora, secretários, ministros e dentre outros cargos de primeiro e segundo escalão, são cargos chamados cargos de confiança, que são escolhidos pelo chefe do executivo. Ou seja, não foram colocados ali diretamente pelo voto do povo, e sim pela escolha do chefe do executivo. Então, tem que ser revisto, sou favorável sim à exigência, porque da mesma maneira que se exige... Jonatas, mas quando eu digo, eu também sou favorável à exigência da profissão regulamentada na área. E vou dar 2 exemplos bem simples aqui. Por exemplo, é fácil de citar o secretário Fábio Nogueira. Ele é diretor de cinema e teatro,
né, tem essa formação regulamentada, e como que você pega um diretor de cinema que tem, eu não tô, e aqui nem discutindo a questão da secretaria, não, estou dizendo só essa questão da formação acadêmica, que tem toda a regulamentação da profissão, que comprovadamente já trabalhou na área aí por muitos e muitos anos, e você vai proibir para trocar por quem? Aí você vai colocar alguém lá que tem algum curso superior ligado à área, mas nunca trabalhou com a cultura. Então, e aqui não estou fazendo a defesa dele especificamente, estou usando um exemplo que é um outro exemplo. Vamos colocar um jornalista, né? Principalmente os mais antigos, jornalistas que têm 30, 40 anos de profissão. O jornalista tem lá o MTB, tá? Para quem não sabe, o MTB é como se fosse a OAB de nós jornalistas, né? Assim como eu tenho um número lá, os jornalistas têm um número. Mas o jornalista pode ter um nível superior e ter MTB, mas ele também pode ter MTB sem um nível superior. E se ele tem MTB, é tão válido quanto o nível superior, para quem tem o nível superior. Então, como é que ele não pode assumir uma secretaria de comunicação, por exemplo? Se ele é jornalista regulamentado no Ministério do Trabalho. Então, a lei, ela precisa enxergar essas questões. Se tiver a profissão regulamentada, olha, por que não alguém que tem uma formação técnica e que não seja considerado nível superior e já tem uma experiência na área, não pode assumir determinada questão? Eu quero dizer, sou a favor da lei, mas acho que esse ajuste é importante. Tem comentário, hein, Bruno? Vamos lá, Divaldo. Tem que os comentário ouvintes aqui, estão falando? Tem comentário aqui que um advogado atuar na saúde é no mínimo insensato. E tem outro aqui dizendo que eu ainda acho que nem cargo comissionado deveria existir. A pessoa tem que ser qualificada dentro da área que vai atuar, ter feito o concurso e subir na profissão. Aí a questão da meritocracia é que a maneira que é formado o Estado brasileiro, os municípios, os estados, os entes federativos, se faz ainda necessário que tenha os cargos de confiança, mas eu acredito que tem muito cargo de confiança. Pelo menos se você tem alguns secretários como indicação do prefeito, ou do governador ou do presidente, tudo bem. O que não pode é você ter uma enxurrada e utilizar cargos comissionados. São 142 aqui em Presidente Prudente. Para fazer política, né? Muitas vezes é o cargo de um, o cargo de outro, e isso que complica. Mas também falar que é para acabar com o cargo comissionado, quem vive um pouquinho e a política por dentro sabe o seguinte: se você tem muitos funcionários, apenas funcionários comissionados, vamos supor que determinado prefeito, muitos funcionários comissionados têm muita capacidade, mas alguns têm ligações políticas. E às vezes o cara vai estar lá como prefeito, vamos dizer, e ele tem alguns secretários que são contra ele politicamente. E eles podem sim fazer a vida do prefeito se tornar insustentável. Estou dando um exemplo de prefeitura, né, só como um exemplo. Mas eu acho que é inerente ao cargo a nomeação, pelo menos dos seus secretários, ou no caso de um governo dos ministros. Eu acho que poderia ser limitado o número de secretarias, o número de ministérios. Eu entendo que cabe a quem foi eleito decidir sobre isso daí. Cabe ao eleitor fiscalizar e, se não estiver satisfeito, não votar nele e nem quem tiver com ele, né, Bruno? A gente tem que ter o cargo de confiança, ele, na minha opinião, ele é necessário. Eu entendo que a nossa cidade tem muito. Eu entendo que poderia ter aí, no máximo, a metade do que tem. Mas isso daí é uma decisão do atual prefeito. Ele, infelizmente, tem o direito de nomear tanta gente assim, né, Bruno? Se estiver dentro do teto de gastos e tal. E eu acho até que é uma prática, para a gente falar até a nível Brasil. Os municípios têm hoje muitos comissionados, até cidades pequenas, da nossa região mesmo, cidades muito pequenas têm bastante funcionários comissionados. Tem cidades, né, Divaldo, que a gente sabe que a economia gira em torno dos funcionários públicos, até os funcionários públicos municipais, e aí é muito complicado também você depender apenas da máquina pública para a cidade funcionar. Na verdade, a cidade não funciona porque a máquina pública é grande, né? Porque ela tira o dinheiro do comércio, ela tira o dinheiro do agronegócio para sustentar a prefeitura. O ideal seria que a prefeitura fosse menor e o setor privado fosse maior. Aí sim criaria riqueza. Porque para cada real que o funcionalismo público cria,
ele consome 4. Então ele destrói, né, 3. Isso é fato. Sem dúvida o Estado brasileiro precisa ser diminuído, no sentido que precisa dar mais liberdade às pessoas. Mas tem mais projeto, viu, Bruno? Tem um projeto da vereadora Alba Lucena para instituir o programa Veterinário Mirim. E tem também o projeto da vereadora Elza do Gás para nomear a rotatória lá no Ana Jacinta, Morada da Rainha dos Apóstolos. E esse projeto aqui da vereadora Alba Lucena, eu gostaria de destacar, né, o que é esse programa Veterinário Mirim. Ele tem aqui, no parágrafo único do artigo 1º, ele explica o que é o programa. E ele diz que é um concurso de desenhos, frases e redações para os alunos do 5º ano da rede municipal, para estimular as crianças em relação à guarda responsável, zoonoses, adoção de animais e do bem-estar animal. Então, ela está instituindo aqui esse programa veterinário Mirim, obrigando a prefeitura a fazer um concurso de redação, desenho e frases a respeito dos cuidados dos animais. Muito importante isso, né? A questão dos animais tem uma importância sim, né? Mas a nossa cidade tem necessidades hoje. Tem outras prioridades, prioridades né, importantes, né? Acho que a diretoria municipal de ensino, como tivemos na sexta-feira a secretária aqui, poderia a vereadora talvez levar essa ideia para a secretária e não perder o tempo precioso dos nossos vereadores com esse projeto. Né? Às vezes o projeto tem até um bom sentido, uma boa ideia, mas poderia ser feito de uma maneira mais simples e não passar pelo crivo da Câmara. 11h27, Divaldo. Tem mais ouvintes tem comentário aqui, ó. Na nossa... É cada projeto de lei que dá vergonha. Concordo contigo, Rita. O pessoal tá comentando, e você que está ouvindo a gente também pode comentar. A gente vai falar, se você quiser falar a sua cidade ou seu bairro, seu nome, 996333398, facebook.com/PrudenteAime. 11h27, Divaldo. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar de Brasil, de STF. Olha, até o Elias Maluco o STF está soltando. 11h27, a gente volta já. Conexão Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Família reunida, alegria no ar. Tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refri, cola, laranja, guaraná. Limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar. O sabor da família é Funada. Funada é da família, da galera. Funada. Funada. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h30, mais conhecido como 11h30, viu, Jonatas Caetano? Rapaz, intervalo aqui. O Jonatas tá hoje. Ô, Jonatas, você
que é que você tá falando aí? Não, deixa em off, senão vão clipar a gente. Ah, tá certo. Não vai dar muito certo. não. Eu não tenho medo, não. Tô falando aqui, o Jonas falou que eu tô parecido a roupa, né? Com o do governador João Dória. Quem dera tivesse aquele poder todo, né? Candidato a presidente, já pensou? Pessoal, vamos voltar a falar um pouco de Câmara Municipal, porque a gente ia passar o assunto nacional, mas tem coisa que eu quero ler um projeto aqui, Divaldo, você me permite, o Divaldo me passou Fica aqui à vontade, Bruno. o projeto. Quem que é o autor do projeto? É o vereador Adão Batista. Adão Batista, perfeito. Então, o vereador Adão Batista é autor de um projeto. O projeto vai ser votado, né? Vai lá ter o tempo e tal. Eu só quero apresentar aqui o seguinte, a justificativa do projeto. Eu até confesso que eu leio a justificativa do projeto e parece que eu tô lendo, sei lá, uma cartinha da igreja e tal, algo de culto. E não sou contra, não, pelo contrário, viu? Acredito em Deus. Também respeito quem não acredita, viu? Pessoal, não é porque não acredito que é do mal, não. Vocês têm que respeitar quem é de uma religião, de outra. E é o seguinte, o Estado brasileiro é laico. O que isso significa? Ele não é regido por nenhuma religião, não existe uma... A gente até fala, o Brasil é um país católico, mas isso não é oficial. Isso não está na Constituição. O Brasil, apesar de colocar Deus ali, porque eles não aguentaram, né, lá em 88, mas está escrito que o Estado é laico. E aí tá aqui, ó, vamos lá, justificativa para um projeto de lei, que é um projeto que chama, como é que chama? Abraço? Esse daí é o Semana do Abraço Amigo, Jesus Te Ama. O mesmo vereador tem também o projeto do mês do Abraço Amigo, Jesus Te Ama. Bom, tá aqui, ó, a justificativa do vereador. Trata a presente propositura de instituir no calendário oficial do município a Semana Municipal Jesus Te Ama. Aí vem aqui a justificativa continuando, tá? Amor de Deus é irrestrito, ou seja, Deus ama realmente a todos os homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem aqui uma listagem: 1. Deus amou o mundo. 2. Deus amou seu Filho unigênito ao mundo. 3. Para que todo crer no seu Filho não pereça. 4. Para que todo o que crer no seu Filho tenha a vida eterna. E aqui continue. Se eu continuar, você vai achar que está no programa religioso. Quero dizer o seguinte, não tenho nada contra religião nenhuma. Pelo contrário, acho que religião é importante, mas também respeito quem não gosta de religião. E o que esse texto tem a ver com a Câmara Municipal? Eu não sei, não entendo. Que justificativa que tá dando para projeto, né? Pegou uma parte lá, não sei se é um trecho da Bíblia, colou no projeto. Assim, não vejo uma justificativa. Acho que a gente tem algumas coisas mais importantes do que o dia do que chama? Semana do Abraço Amigo, Jesus Te Ama, e tem um outro com uma justificativa também semelhante, que é o mês do Abraço Amigo, Jesus Te Ama. São duas datas com o mesmo tema. Tá aí, pessoal, 11 horas e 33 minutos. Fica à vontade, você quer participar, 1896333398, né, 996333398, Prudente AM no Facebook também, no YouTube. Divaldo Ceresini, 11h33, quem tá com a gente também, acompanhando o programa, mandar os abraços. Mandar um abraço para Rita Galindo, para Lula do Cremonese, para o Éder Júnior, que inclusive comenta que imprudente a banana tá comendo o macaco. Esse Adão Batista não faz projeto. Esse daqui já é a Rita falando, não faz projeto de lei que preste. É vergonhoso usar o nome de Deus para isso daí. É verdade. Nós temos alguns problemas gravíssimos na cidade e que poderiam estar sendo discutidos em vez da gente estar discutindo. Inclusive nisso daqui, Bruno, eu fiz uma sugestão lá para os nossos vereadores de colocar nomeação de rua ou prestar homenagem, fazer não na sessão que acontece na segunda-feira à noite, criar um plenário virtual, que aí tira isso daí da discussão, porque esses são temas que não são discutidos, na verdade. Alguém apresenta lá e é colocado. Então essas nomeações de rua, essas homenagens, que elas sejam feitas fora dessa sessão, numa plenária virtual. E que a hora de prestar a homenagem mesmo, de entregar lá o título disso, o título daquilo, que não haja a interrupção de uma sessão ordinária para fazer isso. Porque às vezes a pessoa vai lá por conta de um tema importante, como essa questão dos comissionados de hoje,
Aí interrompe a sessão para prestar uma homenagem pro Jonatas, que é um cara bacana, um cara 10 que tá prestando um bom serviço para Prudente. Ele já ganhou homenagem lá, viu? Mas a população, Jonatas, com todo respeito, ela não tá querendo saber da homenagem que vai ser prestada a você. Ela foi lá por conta desse projeto importante que tá lá pro município. E aí interrompe a sessão e vai acabar 1, 2 horas da manhã a sessão Muitas ordinária. vezes interrompe-se a sessão, diz que vai interromper por 10 minutos, mas às vezes leva 1 hora, 1h30, às vezes até 2 horas uma interrupção de uma sessão. E eu já cheguei a acompanhar as sessões que eu saí de lá da Câmara, era 2 horas da manhã. Olha a hora extra aí, hein? Rapaz, é verdade. É complicado a questão dessa... Eu acho importante, sim, se instituir um plenário virtual. Até ministro do STF hoje tem voto virtual, né? Apesar que eles votam errado, mas tem voto virtual. Tô brincando, viu, pessoal? 11 horas. Não tô brincando, mas não é tanto assim, não. Pode falar de que a gente vai pra uma notícia Em vez de ficar preocupado com esse negócio aí de criar concurso de desenho, de Semana do Abraço Amigo Jesus Te Amo, podiam estar discutindo isso aqui, né, Bruno? Que a gente tá falando, né? Podiam estar discutindo, inclusive, mudar o regimento interno da Câmara, que você, ouvinte, agora, se não tiver sentado, sente-se, tá? O regimento interno da nossa Câmara de Vereadores permite a existência de sessões secretas. Ele permite a existência de sessões secretas. Passou da hora de acabar com isso, né? Mas como funciona, Edivaldo? Agora eu fiquei até curioso. É uma sessão que não se convida a população? Como é que é isso? Portas fechadas. E qual que é o intuito para discutir o quê? O que pode ser votado lá? Isso daí é deliberação da mesa, né? Isso tem que ser mudado urgente, Bruno. Eu desconheço um caso que tenha sido utilizado, tá? Na recente acompanhamento que eu faço da Câmara aí, eu não presenciei nenhum. Até porque também, se existiu, ninguém ficou sabendo, né? É secreto. Se for realmente bem secreto. Você deu a ideia. Mas assim, é bom você trazer isso, que sinceramente, eu não tinha conhecimento dessa lei. E aí fica o caso. Vamos deixar de votar projeto para fazer coisas que não tem muita importância e vamos colocar isso. Vamos acabar com a questão de secreta. Porque vamos pensar comigo, uma Câmara dos Vereadores, né, que é um legislativo municipal, qual que é a premissa número 1? A premissa maior é transparência. Então você vai fazer sessão secreta, poxa vida, quando a gente fala que nem o voto secreto lá em Brasília mais, no Congresso cabe mais, como é que vai ter uma sessão secreta? Parece que é um golpe no povo. Pelo menos a gente não tem informação que elas estão ocorrendo. Vamos apurar. Exato, Bruno. Exato. Tem mais comentário, viu? Só pra Vamos saber quem que tá participando pelo 996333398 ou facebook.com/prudenteam, Divaldo. Nós temos aqui o Éder falando em relação a essas interrupções que tem para votação lá de um título de cidadão prudentino para o secretário Marcos Vignoli. O que esse cidadão fez por Prudente? Essa é a pergunta. O que esse cidadão fez por Prudente? Então, de repente, interrompe uma sessão para entregar um prêmio para esse secretário, talvez com cunho político aí, de alguma questão que o vereador queira com ele, e aí a população fica lá esperando assunto importante ser discutido. Vamos dizer o seguinte, né? O secretário ainda pode fazer muita coisa por Prudente, tá no começo ainda, né? Vamos fazer o seguinte, secretário, traz bastante progresso para Presidente Prudente, e aqui nós vamos ser defensores desse título de cidadão, e que tomara que seja votado numa sessão virtual em algum momento. Não, sim, Jonas, eu digo uma outra. Eu acredito assim, quem sou eu para julgar merece ou não merece. Até o secretário deu entrevista para o Joelton Carlos na semana passada, mas pode fazer um bom trabalho e pode merecer, talvez ainda muito no começo aí do mandato do Dória e do trabalho do secretário. 11h39, Jonatas Caetano, ministro do STF, concede liberdade ao traficante Elias Maluco. Nós vamos acompanhar essa reportagem com a Valéria Rodrigues enquanto o Jonatas posiciona. É que eu pego ele de supetão aqui, viu? A gente tá no assunto, eu chamo e tem que estar no jeito. Tá quase, né, Jonatas? Agora tá 11h39 e agora sim com Valéria Rodrigues, ministro do STF, concede liberdade ao traficante Elias Maluco. Conexão Prudente. Conexão Prudente.
Supremo Tribunal Federal concede liberdade ao traficante Elias Maluco, acusado, entre outros crimes, de matar o jornalista Tim Lopes. A decisão foi do ministro Marco Aurélio Mello em um processo relacionado à Associação para o Tráfico. No entanto, o criminoso permanecerá preso, pois o ministro condicionou o habeas corpus à inexistência de outras ordens de prisão. Elias Maluco responde a outros 5 processos na Justiça, com penas que totalizam mais de 59 anos. O traficante, conhecido por seus métodos bárbaros de matar pessoas, está preso no presídio de Catanduvas, no Paraná. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Conexão Prudente. 11 horas e 41 minutos, olha... Como é possível o STF soltar o Elias Maluco? Agora não é mais só político que eles têm de estimação. Agora um traficante, né, é o assassino do Tim Lopes, Divaldo. Não só do Tim Lopes, né? O Tim Lopes foi o caso que ficou conhecido, mas é assassino de diversas outras pessoas. E o que me deixa mais indignado, e talvez também eu acredito que seja o que deixa toda a sociedade indignada, é que cada vez mais o STF quer se meter em coisa que não é dele. Ele quer legislar. Ele quer legislar, quer ser o executivo também, quer fazer... No caso agora aqui, a gente tem uma notícia que vai ser dada, ele quer investigar. Isso daí só acontece... quando é uma ditadura, é regime de exceção. O STF quer implantar a ditadura? É isso? E é engraçado que, assim, se fala muito que o Bolsonaro é a favor da ditadura e o Bolsonaro não tem nada a ver com isso do STF, não. O STF que tá querendo implantar uma ditadura da justiça aqui no Brasil. Não é possível liberar o Elias Maluco. Eu queria a opinião dos ouvintes. Alguém acha que tem alguma razão de ser isso? Não é possível. Não é possível. Olha, é um assunto... Pode falar, Jonathan. Bruno, só pra colocar aqui, o Elias Maluco, ele tem 2 condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, homicídio triplamente qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver. Ao todo, a pena dele é de 59 anos e 5 meses. A gente sabe que no Brasil, né, ainda não pode cumprir mais do que 30 anos. Mais do que 30, mas esse cidadão, isso não é cidadão, isso é o quê? É uma escória, né, da sociedade, isso é uma escória da sociedade. O Elias Maluco não cumpriu esses 30 anos, o que o STF tá soltando Elias Maluco? Depois eles reclamam, e agora eu vou para outra notícia que é para você ver a que ponto chegamos, Brasil. Tá na hora do povo ir à rua. Tá na hora, você tá na sua casa, tá frio, tá trabalhando, tá no carro, tá dirigindo, tá fazendo qualquer coisa. Tá na hora de se organizar e ir pra rua, porque o que o STF tá fazendo não é possível. Não é possível. Olha essa agora. A Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, e até também, olha só, Bolsonaro, a Raquel Dodge também não, tá? Você vai escolher daqui a pouco aí o novo PGR, que é o Procurador-Geral da República, e aí tem a Raquel Dodge, que é o nome, sabe de quem, Jonatas? De quem? Ela é o nome do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, é a preferidinha deles, tá? Então, ela é a preferida deles. Outro nome tem que ser escolhido. O Bolsonaro já tem uma indicação de Sérgio Moro na mesa dele, e se ele realmente quer romper com a velha política, não é só deputado, não é só senador, não adianta bater só no PT, não. É preciso romper com o STF também, romper no bom sentido. Pelo menos não nomear um Procurador-Geral da República, que é o nome preferido, predileto desses senhores aqui. E olha o seguinte, vamos lá, porque a Raquel Dodge, ela defende a suspensão do inquérito que apura ofensas ao STF. Lembrando que é aquele inquérito que não tem Ministério Público, não tem nada. É o famoso inquérito de um tribunal de exceção que foi utilizado uma lei com uma interpretação, no mínimo, duvidosa. Vamos acompanhar. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou um parecer onde opina a favor de que o Supremo Tribunal Federal suspenda o inquérito aberto para apurar ofensas e vazamentos que atinjam a honra dos ministros. O pedido foi feito na última semana pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR. O inquérito em questão foi aberto sem o pedido do Ministério Público Federal, o MPF,
pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ele designou também por conta própria o ministro Alexandre de Moraes como relator do caso. A medida gerou críticas no MPF e no meio jurídico. Raquel Dodge já havia pedido o arquivamento do procedimento, argumentando que o inquérito foi instaurado por magistrado também responsável pela investigação, sem participação do Ministério Público, o que ela considera uma afronta à Constituição e ao sistema acusatório. A procuradora afirma que o STF definiu que a iniciativa do procedimento investigatório originário cabe exclusivamente à Procuradoria-Geral da República, que deve requerer sua instauração à Corte Suprema. Nas palavras de Dodge, ainda que se depare com crimes de gravidade notória, como são os dirigidos contra os membros do STF, mesmo com a intenção de combatê-los, deve-se manter firme o regime democrático, o devido processo legal, o sistema acusatório e as liberdades de expressão e de imprensa. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Aline Costa. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Olha, meu caro ouvinte, eu quero explicar por que é o maior absurdo que eu já vi na legislação brasileira. Primeiro o seguinte, o STF, daqui a pouco nós vamos falar disso, o STF tá atrapalhando a Receita Federal a trabalhar. É engraçado, quando é para pegar o pequeno, quanto comerciante de Presidente Prudente que eu vi fechar as portas porque tomou uma multa da Receita Federal. Tá errado? Não tá errado. Infelizmente é a lei. Mas a lei que é pra como é que é pra Chico é pra Francisco. A lei que é pra, não é? Tem que ser pra todo mundo. Aí só porque chegou na mulher do ministro, aí tem que cancelar. Mas falando desse caso das ofensas do STF, né? Apesar que foi o mesmo processo, o mesmo procedimento que eles estão utilizando para cancelar as investigações da Receita lá do COAF. Agora, vamos pensar o seguinte, olha só o que está escrito lá na lei. Que em caso de crime cometido nas dependências do STF. Dependência entende-se como local físico onde está inserido o STF em Brasília. Isso é dependência. Se for a dependência de jurisdição do STF, é de Oiapoque a Chuí. Senão a lei estaria colocando que pode abrir em qualquer caso que envolva o que o ministro achar que é. E aí pode cancelar a Polícia Federal e o Ministério Público também, porque o STF resolve tudo sozinho. Não tem cabimento, tá escrito lá que é sobre as dependências. Eles pegaram essa palavra, esse regimento interno, para usar o bel prazer. Sabe, os ministros do STF, eles têm um entendimento de lei da maneira que querem, não é da maneira que tem correntes. Pode pegar hoje todos os grandes juristas brasileiros, pegar os livros, pegar as doutrinas e rasgar. Vamos fazer uma fogueira na Avenida Paulista, lá na frente da Fiesp, manda chamar aquele patinho lá do SCAF, manda chamar o sapo, manda chamar o pichuleco, quem mais? Já tem boneco do Bolsonaro também ou não? Já deve ter, né? Deve ser o metralhador humana. Vai chamar esse povo lá, e aí sabe o que vai fazer? Pega todos os livros de direito do Brasil. Gente, pra que estudar direito? Você chega no STF, eles decidem, não importa. Sabe pra que serve isso aqui? Isso aqui serve pra rasgar. Papel é pra rasgar. Porque o que os ministros do STF estão fazendo não tem cabimento. Eu não consigo entender, Divaldo. Eu não consigo. Eu consigo, Bruno. É um entrando naquilo que o outro deveria fazer, Porque se um não faz direito, se um tem rabo preso, e aí o outro se sente no direito de fazer algo mais errado ainda. Tá arrumando aí o papel que tem a pauta. Eu rasguei a minha pauta. Como é que eu vou chamar a próxima notícia? Eu tô indignado. Eu te empresto a minha aqui. Eu tô indignado, não consegui montar. Mas aqui, assim, enquanto nós tivermos um legislativo que não cumpre com as suas obrigações, que não tem o passado limpo e que tá ali com um processo lá no STF para julgar, os nossos senadores não vão ter a liberdade suficiente para julgar o STF quando o STF fizer alguma coisa que não tá de acordo com o que deveria fazer. Agora, nós precisamos eleger senadores sem rabo preso, senadores que tenham compromisso com o país, senadores que tenham compromisso com a coisa certa, que tenham passado uma vida pregressa correta, uma vida pregressa compatível com o discurso dele. Porque enquanto a gente ficar elegendo falastrão, nós vamos ter lá um bando de gente que na hora do vamos ver não vai fazer o que tem que fazer.
E falando em senador, Roberto Rocha, quem lembra do senador do PSD? Ele que era lá o corregedor do Senado, falou que ia investigar, que ia mandar investigações pro Moro. E, senador, eu tenho informações de bastidores, né? E não são de bastidores não, porque já foi ventilado, jogado isso na imprensa, o que diz o seguinte: se descobriu que provavelmente o culpado, tudo demonstrava nas imagens, era o senador Messias, de primeiro mandato. Senador Messias de Jesus? É Messias, eu vou falar a verdade. Vamos pesquisar. Eu me lembro apenas desse nome. Ele era o culpado, ele que colocou 2 cédulas lá. Como é que é o nome, João? Messias de Jesus. Messias de Jesus, de Roraima. PRB Roraima. Senador de primeiro mandato, né? Já chegou falando de velha política, nova política, já foi lá, pegou 2 cédulas, né? Achando que tá no ginásio escolar e colocou dentro da urna do acesso para tumultuar a votação, para ver se ajudava Renan Calheiros. Bem que não adiantou muito, porque o Davi Alcolumbre também faz parte da mesma turma, porque, meu Deus. Agora vamos falar dessa questão. O Roberto Rocha falou que ia apurar, O que ele fez? Preparou uma grande pizza. Vamos falar do Roberto Rocha, Bruno? Olha aqui, só a título de curiosidade, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque recordar é viver. E ó, em novembro de 2015, o senador Roberto Rocha votou contra a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral. Continuando, em 2017 votou contra a cassação do senador Aécio Neves, hoje deputado federal. E votou também a favor da manutenção do mandato de Aécio Neves, derrubando decisão da primeira turma do STF, onde Aécio é réu, acusado de corrupção e obstrução da justiça, por solicitar uma mesada aí de milhões de reais ao empresário Joesley Batista. E ele foi reeleito agora ou ele tá no mandato anterior? Não, ele tá no mandato anterior, ele foi eleito em 2014. Então já fica o aviso aí, né? Fiquem de olho nesse cidadão. Quando ele for tentar a reeleição dele, eleitores, você aí que é do estado dele, que é a Bahia, né? Do Maranhão. Maranhão. Você que é do Maranhão, que também lá no Maranhão é uma coisa bem difícil, já sabe o que ele aprontou. Então não vote nele, porque senão é mais um enrolado lá para tratar desses temas tão importantes. Não, é inacreditável, Divaldo. É inacreditável a situação em que chegamos. Agora, eu queria fazer uma pergunta. PSDB aí, a cúpula do PSDB. O Aécio tá no partido ainda? Hein, o Jonas, o Aécio tá no PSDB? O Aécio ainda é deputado federal do PSDB de Minas Gerais. Como é que fica, Divaldo? Eu queria entender. PSDB, não, porque é não sei o que, o Lula... É o novo PSDB, né? Então, cadê? É o novo PSDB. Eu queria saber, aonde que vai a moral de um partido em que o Aécio Neves, réu confesso da Lava Jato, réu confesso que eu digo por ligação telefônica, porque na prática não confessa nada não, isso aí já tem experiência nessa área. Como é que também não saiu? Também é duro, viu? O pessoal passa o pano mesmo. E olha e mais importante, Bruno, eu sempre lembro e vou continuar lembrando sempre, não é uma questão de você não votar no Aécio. Se você votar em alguém que está junto com o Aécio, você favorece o Aécio. Então, não vote em ninguém que tenha ligação com ele. É assim que funciona. Tira completamente o poder dessa pessoa. E olha só, Divaldo, 11h53, o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, afirmou na manhã desta segunda-feira que a suspensão das investigações de autoridades realizadas pelo STF, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, impede a Constituição de cumprir sua missão, abre aspas, e nas palavras dele, impede a Constituição de cumprir sua missão. A crítica foi feita no Twitter, onde Sintra já havia reclamado da decisão no sábado, dia 3. Abre aspas para ele também, que falou no sábado. Se há suspeitas de desvio, aqui, repito, a instituição age de forma impessoal e transparente, que sejam investigados os fatos sob suspeita e não paralisar toda uma ação legítima, fecha aspas, defendeu o secretário. A decisão de Moraes foi tomada na quinta-feira, 1º de agosto, e interrompeu apurações sobre ministros do STF e outras autoridades do Judiciário. Se for para investigar todo mundo, pode. Para investigar eles, não pode. É assim mesmo. Será que tem alguma coisa aí
que não pode ser revelada? Alguém tem dúvida? 11h55, intervalo, a gente volta daqui a pouco. Conexão Prudente. Querido ouvinte, neste sábado aqui na Prudente AM, eu, Toninho Vilas Boas e Ronaldo Vilas Boas estaremos com o programa Auto Rádio Show, tudo sobre o segmento automotivo e sobre saúde. Contamos com sua audiência. Sintonize aqui na Prudente AM, não fique de fora. Venha pra cá você também, Auto Rádio Show, a partir das 10 horas da manhã. Auto Rádio Show. Prudente AM. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 57 minutos, 11h57, e o governo quer usar aí, aliás, o Bolsonaro afirmou que não é desarmando o povo que se evita atentados. Vamos acompanhar com a Valéria Rodrigues. Conexão Prudente. O presidente Jair Bolsonaro afirma que não é desarmando o povo que se evita ataques a tiros. A frase foi dita neste domingo na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, após ser questionado sobre os ataques ocorridos nos Estados Unidos e que deixaram 29 mortos. O primeiro deles, em El Paso, no Texas, no sábado, onde um atirador fez 20 vítimas. O segundo foi na cidade de Dayton, Ohio, neste domingo, onde o criminoso morto pela polícia matou 9 pessoas. Lamento, certo? Agora não é desarmando o povo que vai evitar isso aí. O Brasil é, no papel, extremamente desarmado. E já aconteceu coisa semelhante aqui no Brasil. Os ataques deixaram ainda 52 feridos. As motivações dos 2 atiradores ainda são investigadas. Em El Paso, o assassino é um homem de 21 anos e teria postado um manifesto racista horas antes do ataque. Não há detalhes sobre o atirador de Dayton que teria agido sozinho. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Valéria Rodrigues. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 59 minutos, tá aí. Esse caso lamentável que aconteceu nos Estados Unidos dos atentados e é uma questão polêmica. 11h59. Obrigado, Divaldo Cerezini. Amanhã tem mais. Obrigado, Bruno. Obrigado, ouvintes. Até amanhã. Um abraço. Jonatas Caetano, até amanhã. Até amanhã, Bruno. Se Deus quiser, Divaldo, um abraço. Fiquem com Deus e amanhã, querendo Deus, estamos de volta. Com a produção de Beatriz Aeles, está terminando aqui o Conexão Prudente. Amanhã, 11 horas da manhã, vem aí agora os craques, os feras do Semensat. Heriberto Fatioli vai falar de Corinthians e Palmeiras, de tudo que aconteceu. O Flamengo tomou um chocolate do Corinthians dele. Ah, vai, tá bom. Então tá bom. 12:00 em ponto. Vem aí os feras do Semensat. Até amanhã. Tchau, tchau.